Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas, dependendo da sua tradução. Presta atenção aqui no que nós vamos ensinar aqui essa noite. Definitivamente, o tema que eu vou pregar hoje é o tema que eu mais preguei em toda a minha vida e é o tema que eu mais prego fora dessa igreja. Quando eu viajo em os congressos, seminários e conferências que eu sou chamado a pregar, esse é o tema mais abordado nesses seminários e também talvez foi o mais abordado aqui neste púlpito. Regularmente, eu estou trazendo à memória da igreja essa doutrina que eu vou ensinar essa noite. E hoje não será diferente. Nós iremos repetir as boas e velhas notícias que trazem conforto e esperança para a igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: Eu não vos canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Se Paulo não cansa de escrever, quanto mais eu vou me cansar de pregar. Eu quero falar um pouco hoje sobre a doutrina da regeneração, o novo nascimento, a transformação que um pecador atravessa para herdar o reino dos céus. Eu tenho viajado boa parte do Brasil e fora do Brasil para pregar o Evangelho. E 99,9% dos lugares que eu prego são igrejas evangélicas, de diversas denominações, pentecostais, tradicionais, igrejas episcopais, igrejas calvinistas, arminianas, seja o que for. Batistas, presbiterianas, assembleias, comunidades. E a conclusão que eu cheguei pregando nessas igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas com 100, 200 pessoas, igrejas com 3.000, 5.000, até 10.000 membros. E visitando essas igrejas de norte a sul, leste a oeste do país e até fora do país, eu cheguei a uma conclusão inequívoca. A grande deficiência da igreja hoje é de convertidos. Eu estou vendo igrejas inteiras, lotadas, de pessoas não regeneradas, não nascidas de novo, não transformadas. Estou vendo comunidades inteiras de bodes, comunidades inteiras de virgens nécias, comunidades inteiras de joio e não de trigo. Esse é o maior problema que a igreja enfrenta. O maior problema hoje, ou a maior missão de um pregador hoje, não é despentecostalizar a igreja pentecostal. Não é pentecostalizar a igreja tradicional. Não é transformar arminianos em calvinistas, nem calvinistas em arminianos. Não é o aumento de algumas doutrinas. Não é a criação de grupos ou obras sociais na igreja. A maior necessidade da igreja moderna, da igreja mundana, quer histórica, tradicional, quer pentecostal e neopentecostal, a maior necessidade é de novo nascimento, transformação, regeneração. Eu vejo a experiência própria no meu próprio ministério. E essa sociedade que, pela graça de Deus, nós fundamos, a Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Eu conheço centenas de seguidores do Defesa do Evangelho, centenas de admiradores do Defesa do Evangelho, inscritos, pessoas que ouvem as mensagens, que escutam o pastor Paulo Júnior pregar, mas que na vida prática não demonstram
aquilo que dizem crer com a boca. Esses próprios seguidores, eles enviam e-mails, fotos. Escute, amar a doutrina radical, amar o evangelho correto, amar os grandes homens piedosos, gostar de ler os puritanos, de ler Charles Spurgeon, de ler Jonathan Edwards, gostar dos escritos do apóstolo Paulo, de Moisés, não te faz salvo. Odiar o Edir Macedo, o Valdemir Santiago, odiar Benny Hinn, Joe Austin, odiar a teologia da prosperidade, odiar os falsos profetas, não faz você salvo. Ser um desigrejado, abandonar a igreja institucionalizada, odiar as instituições corrompidas, não te faz salvo. Não adianta você amar os vultos piedosos, odiar e criticar todos. Isso não te faz salvo. Não te faz membro da eclésia, da igreja de Cristo. A única coisa que te faz salvo é você passar por um novo nascimento, por uma transformação do seu ser. E se isso não ocorreu, pode criticar os falsos profetas até morrer, fazer campanhas contra eles, investir bilhões, isso não significa nada. Você pode levantar a bandeira do evangelho radical, isso não significa nada. A questão é, você foi transformado pelo evangelho, o rolo compressor, a Scania, o canhão da graça de Deus colidiu com você, dilacerou, triturou, esmiuçou e fez de você uma nova criatura? Sim ou não? Se isso aconteceu, você faz parte do reino de Deus, do corpo místico de Cristo, da igreja santa de Deus, dos remidos, dos salvos. Se isso não aconteceu, você é mais um na multidão, reivindicando alguma coisa, em nome do próprio ideal, das próprias custas, da própria vontade. Eu estou cansado disso, cansado de ver pessoas. Nós escutamos Paul Washer, Paulo Júnior, vamos visitar, queremos mudar para a sua igreja. Você quer mudar para a minha igreja? Quero fazer parte, eu quero avançar o reino de Deus. Como é que estão as suas contas? Não, pastor, eu quero ser missionário para a África, ganhar o mundo. Não, eu estou perguntando das contas, as dívidas. Como é que estão as contas? Não, eu quero ser um apóstolo, mártir cristão, eu vou morrer para Jesus, ficar na rua, nas praças, pregando. Eu quero saber as suas contas, as suas dívidas. Estão pagas em dia? Eu quero saber como é que você é na escola. Você é o melhor aluno, tanto em notas, como em conduta, obediência. Não, eu quero ser Estevão, José, Davi. Não, eu estou perguntando como é a sua postura na escola. Você é o melhor aluno da sala, o maior exemplo da sala. Não me venha falar de evangelho radical. Não, pastor, é que eu vou... Como é que está teu casamento? Não, o senhor não está entendendo, eu quero uma unção poderosa para fazer sinais. Não, eu estou perguntando como é que está teu casamento. Você trata a tua mulher com dignidade, discipula ela, intercede para ela, respeita, honra. Como é que estão teus filhos? Quantos capítulos da Bíblia seus filhos leem por dia? Quanto tempo eles oram por dia? Como eles são na escola? Os teus filhos, como eles são na escola? Eles são exemplo de piedade? Não, mas eu sou contra a teologia do Benny Hinn, do Kenneth Hagin. Eu quero saber se você passou por um novo nascimento. Como você se veste? Você acha mesmo que um crente homem veste como você veste? Não, mas isso não tem nada a ver, Deus vê o coração. Deus vê só o coração, então anda pelado. Mas Deus só vê o coração, pode andar nu. Porque se a sua conversão não afetou o seu modo de vestir, então não houve conversão. Como é que você fala? Você mente por conveniência? Não, a questão é a seguinte, eu estou lá no trabalho, há alguma espécie de pressão, eu minto. Aí você quer fazer parte do evangelho radical.
Se o seu evangelho não é um evangelho que alterou o seu vocabulário, isso não é evangelho. Se ele não afetou a maneira que você lida com dinheiro, não é o evangelho. Isso é ser cristão. Eu não estou pressionando, forçando ninguém, não. Isso aqui é natural. Se você plantar um pé de laranja, ele vai crescer. Quando ele atingir a idade adulta, ele vai florescer. Ele vai dar laranja natural, porque a laranja é inerente da laranjeira. A laranja é oriunda da laranjeira. No tempo certo, ela vai dar laranja sem fazer esforço algum. A pessoa que passou pela transformação do evangelho, ela dá fruto de convertido naturalmente. Ela se vestirá com decência naturalmente. Ela falará a verdade e abandonará a mentira naturalmente. Ela amará o seu semelhante, a Deus e a lei de Deus naturalmente. Ela mudará o seu vocabulário naturalmente. Agora, se você está esforçando para ser moralmente correto, esforçando-se, labutando-se para dar um frutozinho, duvide da sua conversão. Essa que é a verdade. Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, verso 5, o que ele diz? Não sou eu que estou dizendo, é um dever para você. Ele vai dizer aos Coríntios: examinem-se para saber se estão na fé. Paulo está ordenando você fazer um exame. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Faça um exame da sua vida para saber se você é salvo. Ele ordena os cristãos a continuamente fazer um autoexame. Examina se a sua vida é uma vida de um salvo. A sua conduta é a conduta de um salvo. Examina a sua vida. Se não é que tem descrito em vão. Essa é a maior necessidade da igreja. Não é mudar o coral. Não é a ação social que a igreja pode fazer. Não é mudar o modus operandi do culto. A maior necessidade da igreja é de regenerados, nascidos de novo, convertidos de verdade. Essa é a maior necessidade. E a pergunta para você aqui essa noite é: você é convertido de verdade? Ou se o evangelho para você é uma mera conveniência, um evangelho conveniente, uma instituição de autoajuda, de moralidade, paz interior, ou se o evangelho é um estilo de vida, é uma transformação que você se submeteu. Eu estou dizendo isso, que só herdará o reino dos céus, só passará pelos portões de pérola da Nova Jerusalém, só encontrará com Cristo nos ares, aquele que passou pelo metanoia, pelo arrependimento, pela transformação. Esse é aquele, são aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo.